O viver já nas alegrias da ressurreição se traduz na vida de todos os dias de uma forma muito concreta. Você se arriscaria a adivinhar? É só você se lembrar daquela passagem do Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz: no reino dos céus, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. São como os anjos do céu, porque ressuscitaram. A forma de viver nesta vida uma antecipação da vida celeste é pela castidade perfeita, a virgindade consagrada a Deus. E isso é o que simboliza, junto com a ressurreição, o lado branco da nossa cruz. Veja bem, branco é branco. Você sabe que trabalho pode dar uma roupa branca. Como suja fácil, como é muito fácil de encardir também e como precisa de uma série de cuidados. Assim também a nossa castidade tem que ser branca, tão branca quanto se possa ser. Porque uma castidade amarelada já não pode chamar de castidade, né? E muitas vezes, quando nós recebíamos visitas, ou até por parte de familiares, muitas pessoas perguntavam, faziam muitas perguntas quando nos viam a nós, jovens, abraçando esse estado de vida. Por exemplo, muita gente pergunta: irmã, mas por que vocês não se casam? Assim como o matrimônio é uma vocação, um compromisso sério que um faz de entrega ao outro diante de Deus, com vista a ter a prole e formar a sociedade do futuro, assim também a virgindade. A virgindade é uma vocação e é uma entrega total de si mesmo para Deus, não só de corpo, mas também de alma. E nós entramos para essa via atraídas por Nossa Senhora. Ela é o modelo de todas as virgens. De tal modo, a virgindade é bela que Deus quis que sua própria mãe fosse virgem. É o que nós cantamos na antífona: atraí-nos, ó Virgem Maria, e vos seguiremos. O que eu não consigo compreender é como pessoas tão jovens, que certamente não experimentaram o mundo, se entreguem a Deus assim. Grandes santos se lamentaram por não terem abraçado as vias da virtude desde a sua tenra infância. Um desses santos foi o grande Santo Agostinho, que marcou a história com a sua frase célebre: ó, beleza tão antiga e sempre nova, como tarde vos amei. Essa pergunta nos fazem muitas vezes quando escolhemos o caminho bom. As pessoas normalmente não se fazem essa mesma pergunta quando alguém escolhe as vias do pecado. Não perguntam se ele não refletiu naquilo que ele fez, se é uma irresponsabilidade aquela atitude. Nós, mesmo sendo jovens, escolhemos o melhor da nossa vida para Deus. Quando você está diante de muitas alternativas, você só escolhe uma e descarta as outras, porque você não precisa experimentar todas para saber qual você quer. Por exemplo, você é engenheiro. Já experimentou ser médico para ver se é isso que você quer? Você escolheu ser médico, mas para saber se era isso mesmo, você teve que passar por ser professor, ser engenheiro, ser arquiteto? Obviamente que não. Você foi direto no que você sentiu que era o que você queria. Assim também conosco. Quando nós sentimos que era isso que Deus queria de nós, a gente não precisou experimentar o mundo para saber que era isso. O nosso coração nos disse e nós temos certeza disso. Quando Nosso Senhor explicou a virgindade aos apóstolos, ele já alertou. Há pessoas que se fizeram incapazes do matrimônio por amor ao reino dos céus. Nem todos são capazes de compreender isso. Porque, para entender, é preciso um pouco de espírito sobrenatural e, sobretudo, a vocação para entender a graça da virgindade. As pessoas com pensamentos carnais entregues ao mundo não são capazes de entender a nossa escolha e talvez nunca cheguem a compreender. Outras pessoas dizem: mas a castidade, a virgindade é uma escolha de vocês ou vocês são obrigados, impõem isso para vocês? Desde o início de sua história, a Igreja sempre nos ensinou que optar pela castidade perfeita é algo inteiramente livre. É uma graça que não se impõe a ninguém. Assim nos ensinou Santo Ambrósio. E não só Santo Ambrósio, mas muitos outros padres nos ensinaram o mesmo. E sobretudo como Tertuliano e São João Crisóstomo. Eles dizem que as pessoas que escolhem a castidade por serem obrigadas ou por medo, até mesmo medo do inferno, não são propriamente virgens como a Igreja concebe. Porque sendo assim, falta a beleza da espontaneidade, ou seja, a beleza do amor, de ser virgem, de ser casta. E assim como foi ao longo da história, também é conosco.
A nossa escolha é uma escolha livre. E é por isso até que há pessoas que saem e constituem famílias por desejo, por livre e espontânea vontade, com inteira liberdade. E muito maior é o número das pessoas que perguntam assim: irmã, mas e depois que você já se decidiu por essa via da virgindade, você não sente vontade de ter uma vida familiar, de voltar atrás dessa escolha que você fez? O natural do gênero humano é constituir família. O natural é nascer, crescer e, tendo formado uma família, ter filhos e depois morrer. O chamado à via de virgindade é uma exceção que Deus mesmo faz. Mas quando Deus chama, Ele não retira as tendências naturais, porque senão não teria mérito nenhum. E assim, uma inclinação natural se vence com o amor espiritual. Um desejo se vence com outro maior. É uma via de heroísmo. A solução, quando se apresentam as dificuldades, mesmo as normais que fazem parte do progresso espiritual, é se apoiar numa vontade que deve ser muito maior, muito mais firme do que qualquer outra, que é a de alcançar o reino dos céus e ser fiel ao chamado que a graça nos fez. Nesses momentos também vale muito a pena lembrar das graças recebidas no passado, aqueles momentos em que nós sentimos a bondade, o amor e a misericórdia de Deus descer sobre nós, pois essas lembranças nos ajudam a reacender o fervor primaveril. E muita gente, pode ser que não explicite, mas tem essa pergunta lá implícita na cabeça: mas irmã, me diz uma coisa, não é difícil conservar a castidade com essa radicalidade no meio do mundo de hoje? Claro que é difícil. É mais ou menos como ter que atravessar um caminho cheio de brasa sem se queimar, ou passar por cima de um fio de espada sem se cortar. Segundo São João Crisóstomo, essa é a situação de uma alma que quer conquistar a virtude da castidade, mas tem que atravessar todos esses obstáculos. Para isso, ele dizia que é preciso ter uma alma adamantina, um olhar vigilante, muros muito firmes e uma fechadura inexpugnável. E, sobretudo, um favor do céu. Manter a castidade em meio ao mundo, em meio à devassidão moral que há nos dias de hoje, inclusive com a incompreensão de amigos e até mesmo dos próprios parentes, não é tarefa fácil. São Jerônimo considerava essa fidelidade sem mancha a Deus como um martírio que se consuma todos os dias. Levar uma vida pura, íntegra, de forma constante, uma vida inteira, não é propriamente difícil, é de fato impossível, sem a ajuda da graça. Isso nós não conseguimos, e ninguém conseguiu até hoje, porque não é uma coisa alcançável pelos méritos próprios. Exige de nós esforço e correspondência, é verdade, mas é um dom, é uma graça. E sobretudo, no meio da sociedade de hoje, uma das dificuldades maiores que as pessoas têm vendo a castidade perfeita, a virgindade, é pensar que é uma via muito dura, muito árdua, muito difícil. Sabe quando Deus pede um sacrifício para uma pessoa, Ele devolve aquilo multiplicado, sublimado? A castidade, por exemplo, ela dá uma fortaleza à alma e, mais do que isso, uma alegria, um prazer que nenhuma riqueza é capaz de comprar. A alegria é uma virtude, não é? Todas as virtudes são bem unidas. Quando uma sobe, todas sobem também. Por isso, é impossível uma pessoa ser pura, ser casta e não ser alegre. É a virtude da pureza que torna a alma capaz de uma alegria profunda e estável. Se a castidade é algo tão bonito, tão elevado, como fazer para praticá-la? A primeira coisa para quem deseja ser seriamente casto é não se colocar em ocasiões próximas. Não se brinca com o fogo porque acaba se queimando. Então, vigilância. Além disso, praticar muito a humildade. Humildade e pureza caminham juntas. Santo Agostinho diz que como a castidade é fruto de uma graça, a humildade é a porta pela qual Deus entra para dar forças àquela alma. Mas, acima de tudo, muitíssima devoção a Nossa Senhora, vida interior e frequência aos sacramentos. E lembre-se que a nossa santificação não é obra nossa, mas de Deus. E além desses, outros meios secundários seriam inúmeros, secundários, mas muito importantes, claro. Então, por exemplo, boas companhias, boas conversas, pequenos sacrifícios, tudo isso ajuda muito a pessoa no caminho da santidade. Então,
mãos à obra. Se nós levamos a cruz da castidade perfeita, você também deve levar a sua alma branca, pura, de acordo com o seu estado. Então, nós vamos fazer um trato. As irmãs prometem rezar por você e você vai rezar pelas irmãs, para nós perseverarmos nesse caminho da virtude e assim nós nos encontraremos vestidos com as vestes brancas da pureza e viveremos como anjos por toda a eternidade. Salve Maria!